Graça e paz, eu sou a pastora Dirceleia, Igreja Metodista em Vila Paulistana. E mais uma vez, estamos aqui para o nosso estudo bíblico, falando ainda sobre a novela Gênesis. Estamos no capítulo 29 ainda, tá? A novela tem se passado de forma lenta, mostrando o dia a dia de Jacó, suas esposas, de Esaú e a sua lida para tentar acabar com seu irmão e a vida dos outros que estão ao redor deles. Muito bem, lembrando então, a gente vê Esaú tentando matar o seu irmão, tirar a vida do seu irmão de qualquer maneira. Ele se aborrece com a esposa Malate, que comete uma violência contra o filho mais velho dele, que é o filho primogênito, e neste momento ele a maltrata muito. Ele faz uma violência doméstica, que a gente está acostumado a ouvir hoje, mas que naquela época também, pelo jeito, a gente já tinha isso aí. E é essa questão do machismo, né? Do homem achar que pode e que é mais e que é melhor e que tem poder sobre a vida da mulher, né? Então, ele bate tanto que ele acaba causando mais ódio no coração dela e causa ódio no filho, Reuel. A novela mostra que eles pretendem fazer uma vingança contra essa atitude do pai. Mas a Bíblia não fala sobre isso, tá? Então também é uma narrativa da novela, para que a gente entenda e perceba algumas questões que tiveram início também em Gênesis, né? Questões da atualidade que tiveram início em Gênesis. Só para a gente ter uma ideia, hoje a gente está aí nessa semana comemorando o Dia dos Pais, e quantas crianças, por verem os seus pais baterem nas mães, matarem suas mães, eu falo isso porque eu trabalho com crianças assim, muitas dizem, eu vou matar o meu pai, eu vou acabar com o meu pai, eu vou devolver ao meu pai o que ele fez para minha mãe. Então existe isso, essa vingança, esse ódio, esse rancor, e isso a gente percebe que começou lá em Gênesis, né? Por quê? O homem, a mulher, a criança estão longe de Deus. Longe de Deus, nós cometemos violência, nós cometemos absurdos, sim, e a gente não olha e não vê e não reconhece o amor de Deus. Nessa história também, a gente está percebendo que a própria Malate jura e ela quer, deseja se vingar também de Isaac e de Rebeca. A Bíblia não diz isso. Eles morrem normal, de uma forma normal. Lá no capítulo 49, os versículos 30 e 31, mostram um pouco como é que foi, que eles morreram, foram enterrados junto com o seu pai, mas não tem essa questão de violência, de alguém que os matou de uma outra forma, tá? Sem contar que eles tinham Deus ao lado deles, né? Eles pelo menos acreditavam neste Deus do Pai, né? Neste Deus amoroso, neste Deus soberano sobre todas as coisas. Esaú, então, também na novela, procura uma feiticeira. E essa feiticeira é interessante porque conforme ela fala, o próprio diabo está falando. Então é como se fosse uma tentação, algo maligno, algo não agradável a Deus. E ele vai fazer sacrifícios, buscando o mal, buscando fazer o mal. E ele é muito mal. Então ele rouba, ele mata, ele engana, ele é rebelde, ele faz mentiras, né? E ele não se importa com Deus. Ele já disse, eu não preciso de Deus. Neste momento, Esaú está muito longe de Deus e a ideia dele é se vingar do irmão. Aconteça o que acontecer. Tem as esposas, brigas na família, ele não se dá bem com o pai, nem com a mãe, e ele vai continuamente plantando o mal. E a gente sabe, quem planta, colhe. O mal pelo mal. Continuando a história, a gente vê então Lia se casando com Jacó, depois de 7 anos que ele trabalhou para justamente ter Rebeca, que ele amava. Ele, quando recebe Lia e depois descobre que é Lia, depois da noite de núpcias, porque ele foi, vamos dizer assim, embebedado, ele foi traído, né? Então ele pagou aquilo que ele fez no passado. Ele enganou, ele foi enganado. E Deus muitas vezes permite para que a gente aprenda, para que a gente cresça. E depois de 7 anos, então, ele faz um novo acordo com Labão para se casar com Rebeca.
E aí sim, ele satisfaz a sua vontade. Ele, apesar de estar casado com Lia, ele continua pensando em Raquel. E aí a gente percebe, então, que depois desse casamento com Raquel, a Lia vai ser mais desprezada ainda, né? Praticamente ela só tem a noite de núpcias com o esposo e o resto dos dias ele está sempre com Raquel. E aí a gente percebe a arrogância de Raquel, como ela menospreza, como ela maltrata a irmã, como ela maltrata as servas. E o pai, inclusive, tira todas as servas que ela tem, porque ela é ruim, ela não é boa. E a gente vê o sofrimento de Lia, mas Lia se apega com Deus e ora e pede a Deus. E é interessante que quando chega o Nanum, que é um dos servos de Isaac, para saber como é que está o casamento, como é que está o filho, ele mesmo fala, você se casou com 2 mulheres, você percebeu que Lia é a mulher que é uma esposa verdadeira? Ela cuida de você, ela é amiga, ela tem todo o carinho por você, ela te ama, e você está menosprezando? E ele praticamente ignora essas palavras, mas neste momento, a Lia então, pedindo a Deus misericórdia sobre essa situação do casamento, o Senhor fala, vendo o desespero e o desprezo de Lia, eu abri a sua madre. E ela vai ser mãe, então, de 4 filhos, dos 4 primeiros filhos de Jacó. E aí, cada filho, ela pede a Deus, e cada filho vai receber um nome segundo aquele pedido do Senhor. Então, ela vai ter Rúben, Simeão, Levi e Judá. Eu disse na vez passada o nome de cada um deles. O Senhor ouviu minha prece, o Senhor vai me fazer voltar ao meu marido, o Senhor vai satisfazer vai me ouvir como mulher, o Senhor é comigo, né? E cada um vai ter um nome de acordo com aquele desespero, com aquele pedido que ela faz ao Senhor. E essa mulher, que é amiga, que entende, que compreende Jacó de um jeito totalmente diferente de Raquel, ela continua sendo desprezada. Quando todos sabem que Lia está grávida, existe a preocupação, a saúde dela. Ela é muito frágil. Será que ela vai aguentar? Pode ser que ela morra, pode ser que o bebê morra. E Jacó fala, não, não vai morrer. Vai dar tudo certo. Porque Deus prometeu que me daria uma descendência. Portanto, Deus está na parada. Deus é Senhor da minha família. E aí, ele acredita, defende Lia, a protege do seu pai, dos seus irmãos e de todos ali que acreditam que por ela ser muito frágil, ela pode até perder a vida, tá? E aí a gente percebe que ele sabe que existe uma promessa. Deus fez uma promessa. E a Lia toma posse dessa promessa. Por isso, qualquer que seja o julgamento sobre ela, Deus é Deus, né? E Raquel continua, mesmo sabendo de tudo isso, provoca e fala mais ainda desse julgamento, de que ela pode morrer, de que a criança pode não nascer e que se por acaso morrer, ela vai ser a mãe, né? E aí vem as provocações, vem toda uma questão de social muito forte contra esta moça. E aí a Raquel está corroída de inveja, é o que a gente percebe na novela. E aí então, a gente também está vendo que essa decepção que Nanum sentiu de Jacó, os pais também vão sentir ao saber. Quando eles souberem que ele está casado com 2 mulheres, que são 2 irmãs, inclusive, e a história toda que foi 7 anos para casar com uma, 7 anos para casar com a outra, a gente vai perceber que vai haver uma decepção muito grande, né? Por que isso está acontecendo? E aí a gente vai ver que, de certa forma, Jacó está agindo por sua própria vontade. Ele quer fazer a sua vontade, ele quer satisfazer os seus próprios desejos. Ele ama Raquel, ele quer Raquel. Mas agora Lia está grávida e o filho é muito importante para ele. Portanto, o Senhor abençoou e ele está fazendo a vontade dele. Apesar de tudo, ele sabe quem é Deus, ele sabe o que Deus prometeu para ele sabe o que Deus pode fazer, mas ele ainda não está totalmente com a sua vida voltada aos pés do Senhor, né? E aí
que vai acontecendo? Às vezes a bênção demora, às vezes as coisas ficam mais difíceis, as coisas saem do controle, e isso a gente está vendo na novela, né? A gente vê também Bila, aquela menina que foi roubada, que foi sequestrada lá pelos amalequitas, e aí a gente percebe que ela consegue sobreviver, manter-se pura, numa esperteza, né? Usando o sangue de animais para mostrar que ela tem uma doença, que ela tem uma hemorragia, e os homens então se afastam dela. E aí traz ela de volta para casa, e ela vai ser serva de Raquel, porque ela fala, deixa, eu sei quem é Raquel, e praticamente um desejo de vingança. Eu vou ficar com Raquel, e eu vou mostrar para Raquel que eu sou melhor do que ela. Tanto é que quando ela oferece a Bila como sua serva para Jacó, ela vai ser mãe antes da própria Raquel, né? E aí a gente percebe então que no desespero de dar filhos e uma ser melhor do que a outra, quem pode dar mais filhos, além dos filhos de Lia e além dos filhos da própria Raquel, que a gente vai ver, elas entregam as suas servas para que ele também tenha filhos. Por isso, os 12 descendentes de Jacó, e a gente vai ver aí nos próximos capítulos, né? Nas próximas semanas aí, a gente está vendo ainda essa história se completando, né? E a gente não pode esquecer, quanto mais filhos, mais rico, mais poder, mais autoridade sobre as coisas. E a gente não pode esquecer também que isso demonstra que eles são mais honrados, né? Essa é a palavra. São mais honrados porque têm bastante filhos, né? E a gente vai conhecer daqui a pouco aí nesses capítulos toda essa história. E aí a gente percebe então que Deus age na hora certa. E quando Deus age, Deus faz o melhor, com certeza. E ele faz o impossível. Ele ouve o coração. Deus, ele não gosta de ver pessoas oprimidas ou maltratadas. Por isso, ele não gosta de injustiça. E ele age então em favor dos injustos, os que são maltratados. O Senhor protege, livra, cura, renova e restaura. E aí a gente está vendo, então, nesse estudo dessa semana, o agir de Deus de uma forma muito sutil ainda na vida das pessoas. Porque ainda não foi entregue totalmente a vida. Ainda não foi colocado totalmente tudo que somos, tudo que temos diante do Senhor. Principalmente na vida de Jacó. Até Jacó ter um encontro com o Senhor. Também mais para frente. E voltar a lembrar daquilo que o Senhor faz e de quem o Senhor é. E a gente está vendo, isso nos serve para mostrar que a gente também faz isso. A história começou em Gênesis e continua com a gente. A gente tenta tomar o lugar de Deus em muitas coisas. E outra, nós não colocamos Deus no seu devido lugar na nossa vida. Ele acaba sendo segundo, terceiro, quarto lugar. E em primeiro lugar, as nossas vontades. Preste atenção e que o Senhor nos abençoe. Ele ama, ele observa, ele sabe quem está sendo oprimido e maltratado. Ele é Deus. Amém? Senhor, abençoa-nos, cuida de nós, trata, Senhor, com o nosso coração e, por favor, Deus, mostra, Espírito Santo nos ensina que precisamos te colocar em primeiro lugar nas nossas vidas. Que o Senhor seja o centro do nosso desejo. Que o Senhor esteja tomando conta dos nossos sonhos, das nossas expectativas e esperanças, para que tudo que a gente faça tenha a tua aprovação. Continua conosco. Abençoa-nos, abençoa nossa casa, nossa vida, nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. E a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe, te guarde, te restaure, te faça lembrar quem é Deus, o lugar que Deus tem na nossa vida, nos encha de esperança, aumente a nossa fé, derrame sobre nós a sua graça e a sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Uma boa semana e a gente se vê semana que vem. Continue assistindo os próximos capítulos. Tchau, gente!